De volta com o nosso Super Vitrine Revista e vamos de entrevista. Existe aquela frase que diz: quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Isso porque a nova mamãe conhece a maternidade e também se torna um exemplo para esse novo serzinho. Mas que responsabilidade é ser exemplo, não é mesmo? E esse é o tema da conversa de hoje com a nossa super especialista em educação infantil, mãe de 5, Marielle Marcioli. Boa tarde! Boa tarde. Vamos Tudo frisar bom? mãe de 5 por quê, né? Porque não é assim tão comum, né? Então... Não é tão comum. E assim, especialista materno infantil, você tá entendendo? Tem que ser mãe de 5, que loucura. Que bom. E como é que tá a nossa baby? Tranquilo? Tá bem, graças a Deus. Todos Fez 3 tão bem? meses essa semana, todo mundo bem. Fernandinha está ótima, né? Tá todo mundo tudo certinho. Que bom. Marielle, o seguinte, né? Explica pra gente essa história. Porque muitas vezes, quando a mamãe ela tá grávida, ela fica, não vou dar conta. Meu Deus, tem um ser crescendo aqui nessa barriga. E agora, às vezes não consegue nem ficar um dia com o sobrinho, com a sobrinha e se vê grávida. Quer dizer que quando nasce esse bebezinho, a natureza se encarrega de tornar essa mãe uma mãe, é isso? Sim, uma boa parte é isso. Não só, né? Mas o instinto materno ajuda muito, né? A gente às vezes pensa, meu Deus, como é que vai fazer? Como é que eu vou saber se o choro é de fome, se é de dor, se é de cansaço, se é de quer mamar, o que ele quer? E a gente vai pegando o jeito, né? Acabamos de passar por isso, né, Paty? Mas o primeiro mês a coisa fica meio bagunçada e depois você começa, esse chorinho aí tá cansado, ó, tá vendo, ó, essa carinha aqui, ele não tá muito legal, deve estar com alguma dorzinha, a gente pega. Então, a maternidade meio que liga algo dentro de nós, né? E a gente começa a entender melhor como lidar com aquela criança. A gente tá atenta, a gente consegue entender, né? E desde os primeiros dias, os primeiros meses, essa criança ela já tem a mãe como referência, é isso? Ela já começa, querer imitar o que essa mãezinha faz? Sim. E, aliás, nos primeiros meses mesmo, o bebê acha que é parte da mãe. Né? Até tem umas teorias que falam que nos primeiros 9 meses do bebê, ele ainda não sabe que ele nasceu. Ele vai entender assim, poxa, minha mãe é uma pessoa e eu sou outra, 9 meses depois, né? Nossa, então, assim, tem... É outra gestação. É, quase isso. É uma gestação 9 dentro, 9 fora, né? 9 meses dentro, 9 fora. E depois disso, ainda vem um outro período da infância, que entre 1 ano e 2 anos, que a criança, além de achar tudo isso, eles imitam coisas que nós fazemos no cotidiano. Por exemplo, a criança começa, se ela vê a mãe lavando a louça, ela vai pegar os potinhos e vai imitar que está lavando. Se ela vê o pai e a mãe usando os talheres e ela ainda não usa, ela vai pegar alguma coisa e vai fingir que está cortando com os talheres. Então, até movimentos físicos, eles copiam. E imagina os comportamentos, né? É isso aí. Aqui vem o grande tchan-tchan da nossa entrevista de hoje, que é a questão dos exemplos. Então, quer dizer assim, às vezes o papai e a mamãe falam, come salada, come verdura. Aí no prato da mamãe e do papai não tem a dieta da salada e da verdura. E daí, Marielle Marcioli? Aqui entra uma máxima que eu sempre repito isso e falo, né? Eu diariamente acompanho centenas, milhares de mães ali no Instagram e eu sempre volto nessa questão. Educar é educar-se. Porque nós precisamos, em primeiro lugar, pensar em melhorar a nós mesmos, naquilo que nós temos de defeitos, porque os nossos filhos vão se parecer mais com o que nós somos do que com o que nós queremos que eles sejam. Então, eu quero que meu filho seja uma pessoa paciente, tranquila, mas quando alguma coisa sai do que eu tinha planejado, eu explodo, eu grito, eu me irrito. Então, eu quero que meu filho seja paciente como? Né? Então, nós estamos o tempo todo sendo uma imagem para a criança que eles vão refletir. E até parece loucura se a gente for pensar. Às vezes a gente quer corrigir alguma coisa na criança e a gente olha para eles e fala, você tem que fazer mais isso, você tem que falar mais com calma, você tem que tratar melhor o seu irmão. Mas eles só estão refletindo como que num espelho. Então, em vez de eu ir no espelho e limpar um borradinho no espelho, eu tenho que vir na minha imagem e limpar, né? É exatamente o que acontece na educação da criança. Se eu quero que eles aprendam a se controlar, tem aquelas fases ali que eles passam de choro, de birra, de explosão mesmo, né? Que a criança perde o controle das suas emoções. Nessa hora, se eu também faço a mesma coisa, de quem a criança vai imitar um comportamento equilibrado? Então, eu preciso estar sempre vigiando a mim mesma. E eu acredito que, para mim, pelo menos, e para a grande maioria das pessoas que eu converso, o maior desafio da maternidade não são os problemas dos filhos. É lidar com os nossos próprios desafios, né? Eu não sou paciente, eu não consigo pensar antes de falar alguma coisa, eu, no momento de contrariedade, acabo explodindo, grito com todo mundo. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Quanto mais meu filho vê que, puxa, olha só, na hora do problema, na hora do caos, a mamãe para e respira.
eles entendem isso. E a criança, depois de ver isso uma meia dúzia de vezes, ela começa a lembrar, poxa, como que a mamãe resolve? É assim, ela respira. E as crianças copiam muito. Quando a gente vê esses comportamentos, assim, por exemplo, uma mãe que sempre lê, às vezes vê um filho sentar e pegar um livrinho, mesmo sem saber ler, eles pegam um livrinho para olhar. A gente começa a ver isso pro lado bom, mas também pro lado ruim, né? Eu citei, por exemplo, a questão dos irmãos que se tratam mal, né? Ele fica gritando com o outro, não sei o quê, mas como que você trata eles? Talvez na nossa maneira de corrigir, a gente em momentos de perder a paciência acaba sendo meio grosseiro, acaba falando palavras duras, e nos momentos de tensão entre eles, eles repetem isso. Então, nós precisamos corrigir a nós primeiro, né? E, assim, vamos lá. As mãezinhas que estão nos assistindo, que estão com crianças ali na primeira infância, né? Fala assim, opa, uma luz no fim do túnel, vou lá. E quem já está com a criança ali numa fase maior, ainda a gente consegue corrigir esses nossos comportamentos para refletir esse exemplo nessa criança? Sim. Vale lembrar que nós não somos perfeitos, né? Talvez a gente possa pensar, poxa, Mari, mas se é assim, eu sou uma pessoa que tem tantos defeitos e todos temos, eu tenho, você tem, todos temos, então não tem salvação, não tem jeito? Tem, porque às vezes a criança vê, olha para nós, ou até o adolescente olha para nós, mas eles percebem que nós estamos lutando com aquilo, é outra história. Então, por exemplo, quando nós acabamos perdendo a paciência, quem nunca, né? Nós temos dias em que nós não estamos bem fisicamente, ou que a gente está no puerpério, ou que a gente está num dia de problema de saúde, perdeu alguém, aconteceu algum problema no trabalho. Todos nós temos esses desafios. Então, se eu chego pro meu filho e falo, filho, desculpa, a mamãe acabou se excedendo, eu não queria ter falado com você dessa forma, me perdoe, eu tô tentando me controlar, mas hoje não foi um dia fácil. Vem cá, vamos conversar? Eles pensam, puxa, olha só, a mamãe tá tentando, ela tá se empenhando em melhorar. E isso também é ensinamento para eles. Eles também estão aprendendo com os nossos erros. Então, se eu errei, mas eu reconheço o meu erro, peço desculpas, meu filho entende, poxa, quando eu errar, eu posso reconhecer o meu erro e pedir desculpas também. Então, até do que é ruim, a gente pode transformar numa coisa boa. Se a gente tiver com o desejo de lutar. O que importa é isso, a gente não abandonar, falar, eu sou assim mesmo, eu sou estressado mesmo, eu não gosto de ler mesmo, eu não gosto eu sou desorganizado mesmo. Não, eu tô tentando, eu tô me esforçando e tô fazendo o possível e os meus filhos estão vendo isso. Olha só que legal, gente, que lindo, né? E em casa, por exemplo, se a esposa, a mãe é de um jeito, o pai é de outro, e daí o exemplo, como é que fica? Para quem a criança tende a seguir mais? Ou é uma misturinha? É uma misturinha. Eu acho que em momentos assim, as crianças, elas têm um pouco de... Eles puxam, né? Fala assim, puxou o pai, puxou a mãe. Tem um pouco da questão genética aí também, né? Às vezes tem aquela criança que é mais tranquila, que tem um temperamento mais suave. E às vezes o pai também tem esse temperamento. Ok, pode ser que seja. Mas se a mãe é constantemente explosiva, estourada, estressada, irritada, não é porque a criança puxou o pai que ela não vai acabar olhando para esses comportamentos, né? Então, tem sim a misturinha dos dois, né? Isso, então nós pais temos que ficar o quê? Atentos, viu, gente? Ninguém é perfeito, ninguém é bom o tempo todo, mas a gente tem que estar o quê? Sempre em construção e sempre tentando fazer o melhor pelos nossos pequenos. Marielle, minha linda, muito obrigada pela presença, viu? De novo, obrigada pelo convite, Paty, é sempre uma alegria estar aqui. Passa o seu Instagram pro pessoal te seguir. É @Marielle Marcioli, né? Tô lá todo dia falando de coisas de uma maternidade não perfeita, mas de uma mãe que tá tentando melhorar, né? Então estamos todos juntos aí. Amém, estamos todos juntos. E nós literalmente no mesmo barco, né, minha amiga? Eita, nós!